ampla revisão dos atos de reforma de militares, previsto no artigo 112A do Estatuto dos Militares e no decreto 10.750. Temos novidades, temos parecer novo do Exército, já tratamos aqui no parecer do Ministério da Defesa, o parecer número 200, e agora nós vamos falar do parecer 399 da Conjur EB, que traz muitas novidades nesse sentido. É logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta, e se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar, é o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, Augusto Leitão Advocacia.com.br, faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo, entregue ele sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, nosso e-mail, atendimento@augustoletoadvocacia.com.br. Eu ia falar com vocês aqui no nosso evento dia 20 de outubro, todo dia eu falo, tá? Já estamos aí com bastante ingressos vendidos, o link se encontra aqui embaixo, o link para as inscrições e as informações completas você tem lá no @Direito Militar _aba RJ, lá no Instagram, mais de 14 palestrantes, evento presencial, eventualmente poderá ter algum tipo de transmissão ou evento gravado, mas na verdade hoje ele é 100% totalmente presencial aqui no Rio de Janeiro. Eu ia dizendo, 14 palestrantes, muitos advogados, um dia inteiro aí de muita troca, muito aprendizado, e é um evento não voltado somente para os advogados, mas para advogados, militares e pensionistas militares. Bom, queria falar com vocês aqui sobre o ofício 511-AAPAJUR/VCH-DGP circular, um ofício circular do Exército que encaminhou como anexo o parecer 399 de 2022 da Conjur do Exército, não é a Conjur MD, a Conjur EB, Conjur do Exército Brasileiro, que trata sobre militares temporários, sobre reforma de militares e trata também sobre a possibilidade de revisão de decisões transitadas em julgado, revisões na via administrativa. Você concorda com isso? Deixe seu comentário aqui, por favor. Antes de mais nada, eu trouxe aqui no canal um assunto anterior a esse, que agora ele será complementado. O parecer número 200, lá da Conjur MD, ele dizia o seguinte, que para aqueles militares cujos fatos com relação à doença, pode ser a inspeção de saúde, ou a agregação, ou a adição daqueles militares, se esses fatos ocorreram antes da Lei 13.954, no caso dos militares temporários, eles não deverão sofrer os efeitos trazidos pela Lei 13.954, como, por exemplo, o Instituto do Encostamento, tá certo? E aí eles seriam encostados, desincorporados e seriam desligados com maior facilidade das Forças Armadas. Complementando este assunto, esse parecer de número 200, ele trata de um princípio muito conhecido no direito militar, também um pouco no direito previdenciário, no direito administrativo militar, que é o princípio do tempus regi actum, quer dizer que vale a lei ao tempo dos fatos. Então, se o militar ficou constatadamente doente antes da Lei 13.954, vão se aplicar as leis anteriores à Lei 13.954, a Lei de Serviço Militar sem as alterações pela Lei 13.954 e o Estatuto dos Militares sem as alterações trazidas pela Lei 13.954. Acontece que esse momento evoluiu e nós temos aí um ofício circular do Exército tratando de um tema que também é decorrente desse, mas que interessa a outros militares. De que tema eu estou falando? Estou falando da revisão de atos de reforma. E aí estou falando de anulação de atos de reforma e cassação
de atos de reforma. A anulação dos atos de reforma, de acordo com o decreto 10.750, eu vou ter quando jamais deveria ter sido concedida essa reforma. Quando há algum tipo de irregularidade, algum vício, e essa reforma jamais deveria ter sido concedida. Aí, de acordo com o decreto 10.750, teremos a anulação do ato de reforma. Já a cassação do ato de reforma será, de acordo com o decreto 10.750, quando não estiverem mais presentes aqueles requisitos que ensejaram o ato de reforma. Eu trouxe aqui, mais de uma vez, meu posicionamento contrário a essa revisão administrativa de atos de reforma, que já estão amparados pelo Instituto da Decadência, de muitos anos atrás, e nós vimos aí militares com reforma de mais de 20 anos, quase 30 anos de reforma, eles foram colocados no serviço ativo e desligados no dia seguinte. E nós vimos também um outro militar que tinha uma decisão judicial transitada em julgada, que concedeu o seu ato de reforma, e ele teve uma reforma administrativa da decisão judicial, foi colocado no serviço ativo e desligado no dia seguinte. Vamos ver o posicionamento do Exército com relação a esse assunto. Bom, o Exército começa reafirmando aquilo que ficou definido no parecer de número 200, que diz que aqueles fatos ocorridos antes da Lei 13.954 vão ensejar a aplicação das leis anteriores à Lei 13.954. De que leis eu estou falando? Estou falando da Lei 6880, o Estatuto dos Militares, e da Lei de Serviço Militar, sem as modificações da Lei 13.954. Acontece que o Exército depois apresenta um parecer seu da Conjur EB, que é o parecer 399 da Conjur EB, e ele diz nesse parecer que é, sim, perfeitamente viável a revisão administrativa de decisões judiciais, desde que, no futuro, tenham sido modificadas as condições que ensejaram aquela reforma. Se depois do trânsito em julgado eu tiver situações que modificaram as condições daquela reforma, digamos que aquele militar que estava reformado por um determinado motivo e ficou bom após o trânsito em julgado, ele pode ser reformado de acordo com este posicionamento do parecer 399 do Exército Brasileiro. Não é esse o meu posicionamento. O posicionamento do Exército traz uma cláusula que tem inclusive um nome em latim que se diz rebus sic stantibus, que permitiria que, se não estivessem mais presentes aqueles motivos que ensejaram a decisão judicial, ela poderia ser revista. Eu penso que na via administrativa isso não poderia e não deveria acontecer exatamente por conta da coisa julgada. Esse parecer diz exatamente o contrário. E mais, se o próprio Exército diz que é aplicável a lei ao tempo dos fatos, e isso é um princípio amplamente reconhecido no STF, no STJ, em direito administrativo militar, em direito militar e também em direito previdenciário, se o próprio Exército reconhece que deve ser aplicada a lei ao tempo dos fatos, se houver militares reformados por decisão judicial no passado, antes da Lei 13.954, os fatos aconteceram antes da Lei 13.954, antes da possibilidade do chamamento a qualquer tempo, que ele é trazido pela própria Lei 13.954. Então já estou trazendo aqui para os senhores um contraponto e um argumento contra esse posicionamento do Exército Brasileiro. Bom, a única exceção trazida pelo Exército nesse parecer aqui é que, se houve relação de causa e efeito entre os fatos ocorridos em serviço e o ato de reforma, essas reformas judiciais com o nexo de causalidade, no entendimento do Exército, não poderiam ser revisadas na via administrativa. Caberia, no máximo, uma diligência à Advocacia Geral da União. E o Exército vai além nesse ofício número 511. O Exército nos diz o seguinte: ele traz alguns critérios de amostragem e diz, obviamente, que outros critérios também podem ser fixados.
mas sugerem que sejam escolhidos aqueles militares que estão próximos do limite de idade, que os tiraria do escopo do ato de revisão, ou seja, aqueles militares que estão próximos de fazer 68 anos de soldado até capitão, aqueles militares que estiverem próximos de fazer 72 anos ser oficiais superiores ou 75 anos ser oficiais generais. E além disso, aqueles militares que têm uma reforma razoavelmente recente e que seja muito próximo de chegar a 2 anos do ato de reforma. Por que isso? Porque as reformas que passarem de 2 anos impedem que os militares retornem para o serviço ativo, devendo eles, no máximo, irem para a reserva remunerada. Muito bem, agora eu quero que você me diga o que você achou desse vídeo e o seu pensamento com relação a esse novo posicionamento do Exército Brasileiro com relação aos atos de reforma concedidos por decisão judicial. Muito bem, se você for novo por aqui, pausa o vídeo agora, se inscreva no canal aqui embaixo, ative as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente, quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. O link para se inscrever no nosso congresso está aqui embaixo e as informações você encontra no @direitomilitar_aba RJ. Até o próximo vídeo.